Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Durante muito tempo, o bem-estar animal foi tratado como algo subjetivo dentro da pecuária, quase como uma questão de sensibilidade individual. Mas hoje a ciência mostra que ele é um dos pilares mais estratégicos da produção moderna. Quando aplicado de forma técnica, o bem-estar impacta diretamente produtividade, qualidade de carcaça, redução de perdas e até o ambiente de trabalho dentro das fazendas. E os números ajudam a entender por que essa pauta deixou de ser tendência para se tornar necessidade. A gente separou alguns dados que mostram como o bem-estar animal influencia diretamente o resultado dentro e fora da porteira. O setor pecuário tem papel decisivo na produção global de alimentos. O segmento de animais de produção representa cerca de 34% da proteína alimentar mundial, segundo a Food and Agriculture Organization, agência da Organização das Nações Unidas. Isso significa que mais de 1/3 da proteína que as pessoas consomem no planeta vem de animais criados em sistemas produtivos que demandam manejo técnico e de bem-estar. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com cerca de 224,6 milhões de cabeças de bovinos em 2021, conforme dados do IBGE. Essa escala coloca o país entre os líderes globais em produção e reforça a importância de protocolos técnicos de manejo. Em 2024, o Brasil registrou um recorde histórico na exportação de carnes, com mais de 26,1 bilhões de dólares em vendas e até setembro de 2025 já alcançou 22,5 bilhões de dólares em carne exportada. O destaque foi a carne bovina in natura, que cresceu 55% em volume exportado e atingiu 1,77 bilhão de dólares. Esses números mostram que mercados internacionais valorizam qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade, incluindo o bem-estar animal. Dados do IBGE também mostram um aumento de 3,9% no abate de bovinos no segundo trimestre de 2025, totalizando cerca de 10,46 milhões de cabeças, reflexo de uma pecuária que segue expandindo sua escala de produção. O bem-estar animal é hoje considerado técnica e cientificamente como um conjunto de práticas que reduzem o estresse e melhoram a eficiência produtiva da cadeia desde o pasto até o abate. Esses protocolos aumentam o ganho de peso, reduzem contusões e melhoram a resposta imunológica dos animais, fatores diretamente ligados à produtividade. Além dos números de produção, há um destaque crescente para a participação feminina na gestão rural no Brasil. Estudos apontam que mulheres já representam cerca de 30% da gestão de propriedades rurais, liderando processos modernos de sustentabilidade e inovação, inclusive na adoção de boas práticas de bem-estar animal. Hoje, bem-estar animal não é apenas boa prática, mas critério técnico e econômico. Melhora indicadores zootécnicos, reduz perdas, agrega valor à carne e abre portas em mercados qualificados, integrando ciência, sustentabilidade e gestão moderna na pecuária brasileira. Bom, mas como transformar teoria em prática dentro da fazenda? Quem vive essa realidade há mais de 2 décadas é a nossa convidada de hoje, pecuarista há mais de 20 anos. Ela decidiu questionar os modelos tradicionais de manejo e desde 2007 passou a se cercar de pesquisadores para aplicar ciência ao campo. Hoje, o bem-estar animal é o eixo central do seu trabalho, impactando não apenas os resultados da fazenda, mas também as pessoas que fazem parte dela. É um prazer poder receber aqui a Carmen Pérez. Há muito tempo já a gente queria bater esse papo, afinal você é uma mulher e representa muito bem essa potência feminina no campo. Prazer te receber, Carmen. Obrigada, Jaque. É um prazer estar aqui. Um prazer sempre estar com você e poder falar sobre esse tema que guia minha vida, que guia os meus projetos. A gente fala muito de bem-estar animal, né? E parece que já é muito adotado no campo, né, Carmen? Claro, pelas grandes propriedades, né? Pelos produtores e produtoras que já têm uma visão e já pensam muito no mercado de exportação. Mas existe ainda um campo muito grande
para se adaptar a essa realidade também, né? Com certeza, Jaque. Quando a gente pensa nos últimos 10 anos, existiu um avanço significativo na implementação do bem-estar animal. A consciência das pessoas, as pessoas entenderam que isso tinha um impacto muito grande na gestão, mas ainda existe um caminho longo. Porque quando a gente fala de mudança de hábito, de mudança de mentalidade, é um processo mais lento. Existe muito trabalho para a gente ser feito, para ser feito ainda no Brasil. E você é referência quando a gente traz esse tema, né, Carmen? Como foi esse início e como você vê, né? Tantos anos depois, você começou em 2007, você vê esse avanço, você vê as pessoas discutindo mais, as pessoas te procuram mais como referência, né? O que você poderia dividir com a gente que você viu na pele mesmo durante... Porque no início eu tenho certeza que foi muito difícil, né? Muito desafiador. O que eu percebo dessa transformação de todos esses anos é que no início, quando a gente falava sobre o tema, as pessoas não queriam nem escutar. Existia uma resistência mesmo, como se o tema bem-estar animal ele fosse uma ameaça. As pessoas enxergavam aquilo quase como uma ameaça. Por quê? Porque vai ter mudança. E quando a gente fala de mudança, o ser humano ele se sente muito incomodado. Aquilo machuca. O processo de mudança ele é intenso dentro das pessoas. E o que eu percebo hoje é que as pessoas estão muito abertas para escutarem sobre bem-estar animal. Então, foi um caminho percorrido de implementação, de mudança, mas existe ainda aqueles que continuam negando, no sentido de que sempre fiz assim, é assim que eu vou continuar fazendo. E eu percebo muito isso através do meu Instagram e do TikTok. Eu tenho as duas redes. São duas redes bem diferentes. No meu TikTok eu vejo que existe uma resistência maior, que tudo que eu publico existe com... não é questionamento, mas existe sempre ataque. Você faz isso porque sua fazenda é pequena, você faz isso porque sua fazenda é grande, você faz isso porque seu marido te sustenta, você faz... Sempre existe uma justificativa, muitas vezes agressões, porque as pessoas se sentem incomodadas de eu estar falando sobre o tema. Então, existe esse caminho sim para a gente percorrer, para a gente conscientizar que essas próprias pessoas vão estar em segurança trabalhando com bem-estar animal e que o bem-estar animal é impossível a gente pensar numa pecuária hoje sem bem-estar animal. Pois é, até respondendo, né, a essas pessoas e esses questionamentos que podem vir em números, não é, Carmen? Quais são aí todos os dados que você poderia trazer para a gente de uma produção, né, com e sem... e no decorrer desses anos, cada vez mais a gente tem visto que para o mercado de exportação, para o tema da sustentabilidade, ele só teve mais força ainda. Então, quando a gente fala do bem-estar animal, quais são os dados que você poderia trazer, né, em contrapartida e respondendo a essas pessoas que acham que você só faz, né, porque é pequena ou porque é grande, mas não necessariamente que tragam resultados importantes para a fazenda economicamente, inclusive? Olha, eu gosto muito de trazer os dados que eu tenho um software do Integra, que são mais de 800 fazendas que são avaliadas, então são já 800 fazendas que têm uma gestão apurada e dentro tem os que são os tops de produção. Então eu vou trazer alguns números aqui, por exemplo, perda pré-parto, que é aquela perda que os animais, as vacas abortam. Quando eu assumi a fazenda era 9,7. Na última safra a gente fechou em 4. A gente pode também pensar em mortalidade, que é um índice que a gente fala muito e é muito impactante para uma fazenda de cria. Quando eu assumi a fazenda era 14%. Agora a gente fez dessa última safra, quer dizer, a gente vai fechar a safra no final do ano, mas está em 1,6%. E todas essas mudanças, elas aconteceram com uma mudança de mentalidade humana. Não foi um remédio especial, não foi uma vacina milagrosa, foi uma mudança de atitude. Então, o maior investimento em todo esse processo foi na equipe. Não foi, ela continua sendo. Eu digo que hoje, o que eu mais invisto, o meu tempo é nesses treinamentos. Então, eu vou para a fazenda todo mês, eu estive agora com a equipe, e eu falei sobre zona de fuga, ponto de equilíbrio, visão dos animais. Esses treinamentos, eles são muito constantes. Porque se a gente parar de treinar, a equipe retrocede. Aí eu vou até aproveitar essa sua fala, Carmen, porque a gente recebe muitas mulheres aqui, né?
e uma das dificuldades que elas têm é esse trato com a equipe, né? Se sentir também ouvida, né, por um time de homens. Acho que a gente está num processo de mudança de mindset, mas ele ainda existe. Então, quais são as dicas que você traria para essas mulheres que hoje também precisam tentar implementar, né, novidades dentro de uma fazenda com um time majoritariamente masculino? É uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. O que eu acho que ajuda muito e que me ajudou muito são os processos. Então, por exemplo, toda vez que eu falava de implementação, primeira vez que eu falei que a gente ia fazer o estímulo tátil, a massagem, todo mundo caiu na gargalhada. Imagina eu falar para os vaqueiros, para gerente, foi aquela gargalhada no escritório. Mas o que ajuda na gestão e você ser escutada são os processos. Então, por exemplo, você tem um documento daquilo, olha, nós vamos fazer o manejo e vai ser dessa forma. E ali está a descrição de todo o manejo. Então, quando o bezerro nasce, depois de 8 horas, a gente vai curar o umbigo vai ser curado dessa forma, segurando o pré-dip durante 10 segundos, que a gente chama isso de POP, procedimento operacional padrão. Porque quando você traz isso para a técnica, para a gestão, você tem um álibi muito forte, dizendo, nós vamos seguir esse documento, que vocês foram treinados e vocês têm toda habilidade para executar esse manejo. E tem um outro indicador que eu gosto de trazer também, que são as bonificações. Então, você bonificar a equipe, trazer toda a equipe e bonificar, olha, se a gente tiver uma perda pré-parto, a meta é tal, a bonificação vai ser tal, tantos % do seu salário, a taxa de mortalidade, se a gente conseguir abaixar para 1%, vocês vão receber 60% do salário que vocês recebem no final do ano, taxa de desmame. Então, atrelar toda a equipe a isso, para ela estar toda junta, o salgador, o tratorista, a pessoa que está na sede, a outra que está na cantina, fica todo mundo muito empenhado para fazer a coisa dar certo. E daí a mulher, ela sai um pouco daquela coisa de se sentir, não sei se a palavra é frágil, mas pouco escutada, e ela se posiciona de uma maneira muito profissional. Muito legal. Isso mostra também a profissionalização do campo, né? O campo é uma empresa a céu aberto, então como se fazia antes não é como se faz hoje, cada vez mais os processos vêm para ajudar a gente. Carmen, eu vou te pedir um minutinho porque o bem-estar animal é a peça-chave e ignorá-lo pode gerar perdas silenciosas dentro da porteira, né? No Vozes do Campo de hoje, a veterinária e pecuarista Camille Bertão, do Rio Grande do Sul, fala sobre as 5 liberdades, o impacto do estresse dos animais e por que cuidar bem é também produzir melhor. Meu nome é Camille Bertão, eu sou veterinária e pecuarista na Fazenda Ovelhas, em Candelária, no Rio Grande do Sul. Quando falamos em produção de bovinos de corte, pensamos sempre no tripé da produção animal, que engloba genética, sanidade e nutrição. Mas esquecemos muitas vezes o bem-estar animal, porque na falta dele, isso gera perdas dentro do nosso sistema de produção que são difíceis de mensurar. Então, quando não suprimos as 5 liberdades dos animais dentro da nossa propriedade, que são elas nutricional, sanitária, ambiental, comportamental e psicológica, esses animais vão ter um nível elevado de cortisol, o que gera um sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo do animal, deficitário, apresentando mais doenças e mais perdas dentro do sistema de produção, principalmente nas categorias mais jovens. Outro problema, que é uma das perdas que a gente observa dentro do sistema de produção, são animais machucados, lesionados e contusões e acidentes de trabalho com os colaboradores. Agora, as perdas mais fáceis de serem mensuradas são as contusões e lesões que são descartadas no abate, porque essas sentimos diretamente no nosso bolso. Então, é importante que os produtores, juntamente com a gerência e a equipe de campo, consigam mudar a mentalidade cultural que existe de que bem-estar animal não é importante
e possam fazer treinamentos com toda a equipe e treinar o olho para que consigam identificar essas perdas que a falta de bem-estar animal está gerando dentro do nosso sistema de produção, para que possamos implementar práticas de bem-estar animal para melhorar a produtividade das nossas fazendas e dos nossos animais. É exatamente o que você estava falando, né, Carmen? Como é importante. E a gente vê que as mulheres elas são mais abertas a esse tema, Carmen? Com certeza, já que as mulheres elas se tornaram protagonistas com esse tema. Eu acho que pelo fato da gente ter esse instinto materno, a mulher ela é muito detalhista, a mulher, eu gosto de dizer, mais sensível, eu sempre escutei isso. Mas a mulher ela se preocupa realmente mais. Para você ter uma ideia, eu lancei um curso ano passado chamado Rebanho de Valor, que é um curso sobre bem-estar animal e sobre processos, e 80% das consumidoras, das alunas são mulheres. Então a mulher ela tem um interesse, ela enxerga isso de uma maneira muito positiva, ela é mais aberta nesse sentido. Obrigada, Carmen. Só um minutinho que a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e na volta mais Carmen Pérez contando pra gente tudo sobre o documentário Quando Ouvi a Voz da Terra. Estamos de volta com a protagonista, recebendo aqui Carmen Pérez. Obrigada, Carmen, uma referência quando o assunto é agronegócio e bem-estar animal. A gente falou muito sobre o bem-estar animal e as oportunidades que a gente tem agora no primeiro bloco, Carmen. E eu queria entender um pouco sobre o documentário também. Afinal, ele é toda essa experiência que você traz de tantos anos à frente liderando esse tema. E teve a primeira temporada e já tem a segunda temporada. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Desafios, como é que foi fazer essa gravação, né? Porque a gente sabe que é um desafio fazer audiovisual no Brasil e mesmo assim você foi lá e enfrentou. Foi uma grande realização fazer esses projetos. Ele nasceu de um incômodo muito grande porque a gente começou a pandemia e tinham muitas séries mostrando tudo que o agro tinha, falavam muito da parte negativa do agro. Eu pensei, a gente tem que mostrar essa parte positiva, mas com uma comunicação com a guarda mais baixa, não falando só da grandeza do agro como negócio, mas trazendo a parte humana, trazendo as pessoas. E nasceu Quando Ouvi a Voz da Terra, que conta a minha história e conta também a história de outras pessoas que estão no Brasil produzindo com boas práticas de produção. Então foi uma jornada mesmo maravilhosa, com o apoio de grandes empresas do agronegócio, que patrocinaram esse projeto. Depois, em 2022, a gente trouxe o Quando Ouvi a Voz da Voz da Terra série, que foram 4 episódios, e a gente fala sobre cacau, café, gado de leite, cacau, café, gado de leite, mel, produção de mel. E no ano de 2023, a gente traz um outro olhar, que é um outro olhar para o bem-estar animal, um outro olhar para o meio ambiente, que daí eu tive a participação do professor Matheus Paranhos, que foi o meu grande orientador, o meu grande amigo, da Temple Grandin, do Caio Penido falando sobre meio ambiente, da Fernanda Macetelli, que foi uma, talvez essa tenha sido a maior realização do projeto para mim, mas é trazer essa informação. Trazer essa informação para as pessoas que não estão do agro, mostrando o que a gente faz. E esse vínculo humano que a gente tem com a terra e com os animais. A gente tem aqui um videozinho para assistir um pouquinho. Vamos rodar? É mostrar para aqueles que não têm acesso a esse universo. E a importância desse caminho de conhecer essas outras fazendas, de andar pelo Brasil, é mostrar essas diferentes regiões que fazem parte desse país enorme que a gente vive, de culturas diferentes, de tradições diferentes. E uma coisa que eu acho muito legal é a gente mostrar esse lado, que existe a tradição, que a tradição é muito forte, mas existe também a preocupação com uma nova era, que é a era que a gente vive.
Muito linda, né? Que audiovisual, que imagens e que emoção, né, Carmen? Porque você passa emoção, você passa paixão e é isso que conecta não só quem é do campo, mas quem é fora do campo, né? Você trouxe muito essa sua fala de explicar o que a gente faz. Por que é tão lindo, né? Mas por que tão pouca gente ainda tem acesso a isso? Com certeza, já que eu fiquei emocionada de ver, fazia tempo que eu não vi uma chamada quando eu vi A Voz da Terra, foi um projeto muito intenso na minha vida. Quando a gente olha e vê, nossa, realizamos, quanta coisa que a gente realizou, quanta coisa que a gente fez e que bonito poder apresentar um projeto como esse. Então eu te agradeço muito por essa oportunidade, por a gente conseguir passar aqui no canal, estou muito feliz. Imagina, é uma honra para a gente poder mostrar esse trabalho lindo que você fez, né, junto com um time maravilhoso também. A gente está no ar com Ouvir a Voz da Terra, com a série também, e já a gente vai estar no ar também com esse segundo documentário, né? Então, a ideia é essa, né, Carmen? É mostrar que é possível você ter uma ideia, que foi o que você teve quando você trouxe o tema à tona, e olha o tamanho que tudo isso percorreu, né? Desde 2007, são quase 20 anos, né, à frente e trazendo aí esse bem-estar animal como pauta hoje tão importante, quando a gente fala inclusive até do mercado, né, de exportação. Afinal, melhora a qualidade da carne, né, melhora o peso do animal, ou seja, algo que foi feito na essência, ali na raiz, se desenrola por toda a cadeia, né? E a imagem da pecuária, sem dúvida alguma. Com certeza. E Carmen, agora vamos dar uma olhadinha aqui, porque metano, bem-estar animal, pecuária tropical e tecnologia de ponta são alguns dos temas que estão no centro das pesquisas conduzidas pelo Instituto de Zootecnia em São José do Rio Preto. E quem explica como a ciência e a sustentabilidade caminham juntas é a pesquisadora Renata Branco. Acompanhe. Olá, eu sou Renata Branco, sou pesquisadora do Instituto de Zootecnia. Estamos aqui na unidade de São José do Rio Preto, que é a casa do Rumen Lab. Esse centro aqui é um centro de pesquisa em pecuária sustentável. É o único centro de pesquisa em pecuária sustentável do país. E o Rumen Lab tem algumas ações diferentes. Nós trabalhamos ativamente com a parte de metabolismo ruminal, de redução das emissões de metano, das emissões do sistema, principalmente da pecuária tropical. Aqui nessa unidade de pesquisa, o bem-estar ele não é tratado como uma característica secundária. Ele faz parte das nossas pesquisas, a gente avalia comportamento digestivo, comportamento de consumo hídrico, comportamento de pastejo, tentando manter o mais próximo possível essas características aliadas ao bem-estar e que vai facilitar e otimizar a produção animal. E pensando nisso, essa unidade de pesquisa é a primeira unidade de pesquisa a ser certificada pela Fairfood para bem-estar animal. Então, nós estamos num processo de certificação, né, numa auditoria independente, que vai garantir que todas as nossas pesquisas sejam feitas de acordo com as normas de bem-estar animal que a gente tem para os animais. Aqui também as nossas pesquisas são conduzidas no laboratório, que é o Rumen Lab, é o nosso laboratório de fermentação ruminal. Então, tudo que a gente vai avaliar de aditivos, de novas dietas, a gente começa no laboratório. A gente tem alguns equipamentos, alguns protocolos de experimentos in vitro e a gente começa lá. A gente tem o Ancon, que é um experimento in vitro básico, ficou esquecido por muitos anos e a gente retomou isso nas nossas pesquisas em 2019 e a gente tem um sistema que é o único que está sendo utilizado no Brasil hoje, que é o Dual Flow. O Dual Flow a gente brinca que são as nossas vacas de vidro. Tudo que acontece ali é o que acontece no rumen dos animais. Então, para garantir que a gente não está colocando ou dando alimentos ou aditivos que possam prejudicar os animais, a gente faz um screening primeiro no laboratório.
A gente estava ouvindo aqui agora um pouco sobre essa parte da sustentabilidade, porque o bem-estar animal, ele está 100% ligado à sustentabilidade, né, Carmen? Com certeza. Hoje você consegue fazer muito mais essa conexão do que quando vocês começaram esse processo. Sem dúvida alguma. Eu sempre ouvi o professor Matheus Paranhos falando que o bem-estar animal ele era um elemento central para a sustentabilidade, porque ele consegue ampliar essa visão. Porque quando a gente pensa em bem-estar animal, a gente pensa nessa parte social, a gente pensa, por exemplo, em sombra para os animais, né, no uso de antibiótico com responsabilidade. Então, ele sem dúvida, ele é um elemento central. E você falou muito bem, né, sobre essa parte do público final, que desconhece muito o que a gente faz. E você tem um acesso muito grande a esse público final, né? Sejam alguns contra, outros a favor. Mas você acredita que através do bem-estar animal você conseguiu conectar essas pessoas que querem se alimentar da carne, mas querem essa carne entendendo o que está sendo feita do início ao fim do processo? Com certeza, já que no final o consumidor é ele que pressiona a produção. Se a gente entender, por exemplo, o mercado de ovos, toda essa pressão de ovos livres de gaiola para ser produzido, como cresceu os supermercados fazendo grandes acordos, era até 2025, eles estenderam até 2028, mas hoje o consumidor ele quer ele quer comprar aquele ovo, que é um ovo caipira, que é produzido livre de gaiola, e a tendência para a carne vai ser muito parecida. Porque a gente vê muito que as pessoas querem entender os processos, né? E muitas vezes o que ainda está na cabeça do consumidor é um processo antigo, é um processo tradicional. Ou que ele desconheça, ou ele desconhece mesmo o processo, ele não sabe como aquela carne foi produzida, ele não sabe nem a forma tradicional, mas ele desconhece, só que hoje é tudo tão dinâmico, a nossos meios de comunicação, que hoje ele tem acesso. Então, mais do que nunca, a gente precisa passar essa imagem de uma pecuária que ela pode e deve ser uma pecuária com a implementação do bem-estar animal. Não, muito interessante. Quando a gente fala, vimos ali, né, a Renata, muitas mulheres à frente desse processo você já trouxe. Você acredita, converso muito com o professor Tejon sobre isso, que a mulher é a voz do agronegócio para fora da porteira? Eu acredito muito, porque a mulher se comunica muito. A mulher ela tem uma característica que ela não tem vergonha de dizer eu não sei, ela vai atrás, ela quer saber, ela quer se informar e ela mostra de uma forma muito positiva o nosso setor, no sentido de realmente mostrar o dia a dia, mostrar as realizações. E essa imagem é muito positiva para o agronegócio. Muito legal. E agora, para finalizar, Carmen, né, quais são os planos para o futuro? Você que está sempre aí envolvida, né, em muitos projetos, planos para o futuro, 2026, 2027, COP31 chegando aí, o Brasil com essa pauta na mão. Planos para o futuro pessoal, eu tenho planos, eu fiz um curso ano passado, esse ano eu vou desenvolver um outro curso, porque é algo que me realizou muito e eu percebo que existe uma demanda muito grande, especialmente a feminina. Na fazenda eu estou com muitos projetos novos, que é justamente essa parte sustentável, aumentar a lotação com as boas práticas de produção, a gente colocar esses filmes para que as pessoas tenham acesso. E eu estou participando de uma associação, sou uma das fundadoras da Associação de Bem-Estar Animal no Brasil, que tem vários especialistas. Colocar essa voz da associação para o Brasil, falar mais sobre isso, trazer pesquisas. Então, tem muitos planos para esse ano e para os próximos. Carmen, foi um imenso prazer poder te receber aqui. A protagonista é sua, né? Você é uma das nossas protagonistas aí, cada vez mais mulheres que possam trazer temas importantes e fazer com que a nossa agropecuária ganhe a proporção que ela realmente merece. Então foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Jaque. O prazer foi meu. E o programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te mostrar algo especial. Essa aqui é a nossa página exclusiva. Assim que você acessar pelo QR Code que está na nossa tela, vai encontrar um formulário bem simples. É só preencher que em menos de 1 minuto você envia e é direcionada a contar a sua história e seguir as nossas redes sociais. Então não perca tempo, pega o celular, aponta para o QR Code, se inscreve e vem fazer parte dessa rede de mulheres que transformam o agronegócio. Até semana que vem!